Graça e paz, povo de Deus, bem-vindos a mais uma noite de estudo bíblico. Hoje nós vamos estudar e fazer a leitura de Gênesis 6. Então já aproveita, pausa o vídeo, faz a sua leitura se você ainda não fez e vamos juntos estudar a Bíblia, amém? Então vamos ler o capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse Deus: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Então, aqui, sempre que a gente vai para a linha de estudo, existem duas vertentes. Existem os estudiosos que acreditam que esses filhos de Deus mencionados aqui eram anjos, e eles vão fazer uma ligação com o livro apócrifo de Enoque, que não é considerado um livro cristão, porque não se tem aí a veracidade de que a autoria realmente foi escrito por Enoque. E nesse livro de Enoque fala de sentinelas, que eram anjos ali que estavam, né, cuidando da terra, e eles saíram de suas posições e tiveram relações com mulheres humanas. Então, existe essa vertente de que quando se trata aqui de filhos de Deus, até porque muitas vezes a mesma palavra que foi usada no original, ela foi utilizada em outros textos para falarem dos anjos, então existe essa linha de estudo que indica que, na verdade, filhos de Deus aqui são os anjos. Porém, também tem estudiosos que acreditam que filhos de Deus, na verdade, era a descendência ali que praticava o bem, que tinham boas ações. Então, a descendência do homem que buscava a Deus, que adorava a Deus na terra, e esses eram considerados os filhos de Deus. E os filhos dos homens aqui seria então a descendência de Caim. Hoje eu vou trabalhar nessa vertente porque ela faz mais sentido dentro desse texto, ao meu ver, porque a gente vê que nos capítulos anteriores vai trazer as duas descendências de forma distinta. Então, tem a descendência de Caim e, paralelo à descendência de Caim, tem a descendência de Adão, que vem aí por meio de Sete. Então, a descendência de Adão, por mais que Sete tenha sido criado à imagem e semelhança de Adão, como a gente estudou no vídeo passado, é uma descendência que buscava a Deus, que servia a Deus. Já a descendência de Caim, ela demonstra ali sua maldade. Então, é como se nessa época nascessem pessoas intrinsecamente más e intrinsecamente boas. O que não significa que aqueles que eram bons não cometeram pecado. Porque se a descendência de Adão não tivesse pecado, eles não teriam morrido, mas todos pecaram e o final foi a morte, exceto Enoque, que foi levado por Deus. Mas na descendência de Caim, a gente vê eles praticando o mal. Então, não significa também que eles não tiveram em algum momento alguma ação de bondade, que a Bíblia ela vai mostrar, né? Que até os maus, eles são bons, por exemplo, com seus filhos, podem amar um filho mesmo sendo mau. Então, aqui a gente vai fazer esse estudo hoje voltado a essa segunda opção, em que ele está tratando aqui filhos de Deus como aqueles que adoravam o Senhor, que são os descendentes de Adão, e filhos dos homens, ou filhas dos homens, no caso aqui, né? Foram as filhas dos homens que se relacionaram com os filhos de Deus, e essas filhas dos homens seriam a descendência de Caim. Isso faz bastante sentido se a gente for estudar por essa perspectiva, até para ver as consequências, né, que vão acontecer aqui. Então você vê que quando os filhos de Deus, aqueles que seguiam, que adoravam o Senhor, que eram descendentes de Adão, eles começam a pegar para si, a se relacionar com as filhas de Caim, aquelas que vinham de uma linhagem que estava ali tomada pela maldade, pelo assassinato, pela mentira e pelo afastamento de Deus, a corrupção começou a aumentar na terra. Por quê? Porque ali começaram a ter o que? Uma mistura.
E Deus sempre fala sobre essa mistura, em toda a Bíblia, né? De formas diferentes, mas ele sempre fala que a corrupção ali de você estar tendo um relacionamento com pessoas que não têm a mesma fé, mas no sentido de que são completamente contrárias ali a Deus, a estarem com Deus. Então, nesse caso aqui é o que acontece, os filhos de Deus começam a se relacionar com as filhas dos homens e ali a corrupção e a maldade começam a aumentar. Só que já entra aqui no nível de perversidade. A palavra traduzida aqui nesse trecho do versículo 3 é: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então, lembra que a gente viu que os descendentes de Adão, por exemplo, eles viveram muito tempo? Matusalém viveu aí 900 e tantos anos. Então, aqui Deus já estabelece que esse período não vai mais acontecer, que a humanidade não vai mais viver tanto tempo. E firma aí que a vida humana ela vai durar no máximo 120 anos. E isso perdura até hoje. Quantas pessoas você conhece que tenha 120 anos ou mais? Acho que a gente consegue. Eu tenho familiares de 100, de 99 anos. Sei que tem pessoas com mais de 100 anos vivas, mas de 120 eu nunca ouvi falar. Se você ouviu, me conta aqui nos comentários. E aqui ele vai falar também dos Néfilins. E aí, mais uma vez, eu lembro que tem duas vertentes de estudo, né? A vertente que acredita que essa foi uma mistura de raça de anjos com seres humanos, e a vertente que é a que a gente está estudando aqui, que é a que, na verdade, foi uma mistura ali de natureza humana. Então, aqueles que eram intrinsecamente maus e aqueles que tinham bondade no coração. Nessa mistura, eles geraram descendentes que foram nomeados de Néfilins. E esses Néfilins, eles foram os heróis do passado, os homens famosos. Aqui na Bíblia de estudo que eu tenho, vai dizer que Néfilins eram as pessoas de grande porte e força, e que a palavra hebraica, né, significa caídos, e que aos olhos dos homens eles eram os heróis da antiguidade, aqueles homens famosos, mas aos olhos de Deus eles eram pecadores, caídos, prontos para condenação. Na vertente que diz que eles são, na verdade, descendentes de uma mistura de raças entre anjos e homens, vão dizer que é como se fosse uma terceira raça que foi criada. Então, eles caminham, os estudiosos que acreditam nisso, eles caminham nesse sentido de que era, na verdade, uma terceira raça, e aí a história vai ser um pouco mais complicada, né? Mas aqui Deus fala que é algo que traz corrupção e perversidade ao mundo, e por causa dessa, na verdade, perversidade ao homem. E por causa dessa perversidade, os anos de vida do homem foram diminuídos. Para não ficar dúvidas, uma pessoa perversa é aquela que tem um comportamento moralmente corrompido, inclinado para o mal, é uma pessoa malvada e, biblicamente falando, é uma pessoa que está desviada dos caminhos de Deus e rejeita a sua justiça, a sua vontade e a comunhão com Deus. Num resumo, uma pessoa perversa, ela rejeita a Deus e pratica o mal. E era exatamente isso que estava acontecendo. É importante a gente compreender que as pessoas perversas, elas existem hoje em dia também. E são pessoas que o evangelho vai chegar até elas, mas elas vão rejeitar a Deus. Então elas não vão ser salvas. Muitas vezes a gente acha que todo mundo que ouviu o evangelho vai ser salvo, mas essa não é uma realidade. Vão existir pessoas, já existiram e ainda existem, que vão rejeitar a Deus deliberadamente e escolher fazer o mal. A gente vai ver isso bem nítido também no livro de Apocalipse. Mas vamos seguir aqui. Versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito.
A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então a gente vê que isso está acontecendo aqui nos tempos de Noé, né? Já que Noé já estava vivo, para que Deus mostrasse benevolência por ele. Então a gente vê que essa inclinação perversa de pessoas que tinham um comportamento corrompido, que queriam o mal e que estavam rejeitando a Deus, foi aumentando após essa mistura das descendências. E o que foi que aconteceu então? Deus começou a ver que a inclinação, né, dos pensamentos e do coração dos homens, da humanidade, era sempre somente para o mal. É por isso que a gente ouve na Bíblia dizer, né, que não há um justo sequer, que todos pecaram e carecem da glória de Deus e o mundo jaz no maligno. O nosso coração, ele precisa ter pelo menos inclinações para o bem. O Senhor precisa voltar o nosso coração, refazer, na verdade, né? A gente precisa ter, Deus precisa tirar o nosso coração de pedra, que é um coração pecaminoso que está ali, né, completamente endurecido por causa das nossas más obras, transformá-lo em um coração de carne para que nós possamos fazer as boas obras de Deus. E fazemos essas boas obras por uma ação do Espírito Santo em nós e não pela nossa própria vontade, nossa própria natureza. Por quê? Os nossos pensamentos e a nossa vontade, nosso coração, eles são inclinados para fazer o mal. Nós temos uma tendência muito grande a querer fazer o que é mal, o que desagrada a Deus, a querer mentir, a querer cobiçar, a querer invejar, a querer fofocar. Nós temos inclinação para o mal, porque às vezes a gente pensa que o pecado são só as grandes coisas. O pecado é assassinar, o pecado é me prostituir, mas tem muitas coisas que também são pecados. Inclusive coisas que estão intrínsecas na nossa cultura, na cultura em que nós crescemos. Então isso acontece, né? A inclinação do coração humano, infelizmente, ele se volta para o mal. E nesse caso aqui, nessa época, que é o que nós estamos estudando agora, Deus percebeu um aumento grande dessa perversidade e ele percebeu que toda inclinação, né, e pensamentos do coração era sempre e somente para o mal. Mas, mesmo assim, existia, né, alguém que era justo, como a gente vai ver mais na frente, que era Noé. E mesmo que a humanidade inteira estivesse inclinada para o mal, e só um fosse justo, só um buscasse a Deus, Deus não ia desprezar esse que estava sendo justo aos seus olhos e que estava buscando caminhar com ele. E eu acho isso lindo de se ver. Como Deus não despreza nenhum daqueles que inclinam o seu coração para ele. Mas vendo a perversidade aumentando, Deus se arrepende de ter feito o homem. Esse arrependimento não é o mesmo tipo de arrependimento humano, tá, gente? É só uma forma do homem tentar explicar em palavras como Deus se sentiu. Mas Deus, ele sabia de todas as coisas, ele sabia o que o homem ia fazer antes de criá-lo, né? Só que isso não significa também que Deus não se entristece, que Deus não se ira, que Deus não fica chateado, mesmo sabendo que a gente já ia fazer aquilo. Deus tem esses sentimentos que, ainda que a gente não possa compreender em sua totalidade, mas ele nos faz compreender, assim, minimamente por meio da nossa linguagem humana e dos sentimentos humanos. Então aqui ele vai e diz, né, que ele vai fazer desaparecer da terra o homem que criou. Todos os homens e também os grandes e pequenos animais, porque os animais teriam que ser destruídos aí, junto com a humanidade. Seguindo aqui no versículo 9, vai falar: essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura.
Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Olha que interessante. Lembra que a gente estudou que quando nós queremos entender um texto, nós fazemos pergunta a esse texto? Então aqui, por exemplo, no versículo 11 diz: a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Então, por que a terra estava corrompida? A gente tem a resposta aqui. Porque toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Então, eles caminhavam de forma má, de forma violenta. Lembra que Eva ela falou com a serpente? Nada impede que os descendentes, de Caim, eles tenham ali entrado em contato com Satanás e seus demônios, tenham recebido conhecimentos diversos deles, conhecimentos maléficos, e tenham utilizado isso em suas ações. Então, assim como os filhos de Deus, aqueles que buscam a Deus e que caminham com Deus, recebem conhecimento dele, um conhecimento verdadeiro, um conhecimento que nos faz crescer em fé, em sabedoria e viver bem nessa terra, sendo conduzidos pelo bem. Os que se aliam a Satanás também têm conhecimento, também recebem ali conhecimentos, mas conhecimentos por meios enganosos, mentirosos, meios de trapaça, de maldade, e as suas ações, que descendem aí, a sua busca é justamente também para fazer o mal. Então, a gente vê que aqui ele está dizendo que todos se corromperam. Então, todos buscaram, estarem fazendo aí ações malignas. É tão interessante ver também como Deus ele é específico em tudo aquilo que ele faz. Então, quando ele dá instrução a Noé, ele dá uma instrução muito específica. Eu costumo dizer que Deus deu um manual ali, de construção, para que Noé soubesse cada peso, cada medida, cada coisa como ele devia fazer. E a gente vai ver que Deus age assim em outros momentos também, quando ele quer, que o ser humano construa algo para o propósito dele em algum momento ali na história da humanidade. Vamos seguir aqui no versículo 17. Eis que eu vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então a gente vê aqui também Deus dando instruções para que fosse preservada a vida animal por meio de casais ali, que estariam também sendo salvos dentro da arca. E outra coisa muito interessante é que quem é reputado como justo é Noé. Quem Deus olha lá de cima e para quem Deus mostra benevolência é para Noé. Porém, Deus não salva só Noé. Deus salva a sua esposa, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos, para que eles possam dar continuidade à raça humana. Outro ponto interessante é o do versículo 17. Deus diz: eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio. Ou seja, a chuva como nós conhecemos hoje, ela não existia. Então, águas não caíam do céu, como a gente tem hoje. Olha como Noé precisou ter fé, porque ele precisou crer que algo que nunca aconteceu na época dele aconteceria ali, como uma forma de Deus fazer juízo sobre aquela situação que estava ocorrendo sobre a terra. Então, como a gente leu lá em Gênesis 1, 2, 3, por ali, havia um orvalho que estava ali irrigando a terra, então a chuva ainda não havia acontecido, mas a partir do dilúvio, então, é que a chuva ela começa a existir aqui para nós, para a humanidade. E esse capítulo finaliza no versículo 22, dizendo: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado, ou seja, mostra o quê?
a obediência de Noé. Então, mesmo ele não sabendo como aquilo ia acontecer, ele tendo ouvido que ia acontecer algo que nunca surgiu na terra, nem numa demanda menor, como a chuva, mesmo assim ele creu, ele fez exatamente como Deus falou, sem tirar nem pôr, e ali ele demonstrou a sua obediência ao Senhor. Para finalizar esse estudo de hoje, eu quero ler novamente o versículo 9, que diz que Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época, ele andava com Deus. Então, a despeito da corrupção, da maldade, da violência do povo onde Noé ele estava inserido, com quem ele convivia, com quem ele vivia, ele andou na contramão daquilo que estava acontecendo. Ele não se corrompeu junto, ele caminhou com Deus enquanto os outros caminhavam para longe de Deus, se rebelavam contra Deus. Então, às vezes a gente acha que é difícil, né? Mas a gente vive numa facilidade tão grande porque, graças a Deus, existem outros irmãos na fé que nos auxiliam, que nos ajudam a caminhar e vencer os obstáculos aí de estar vivendo nesse mundo corrompido também, enquanto a gente tenta não se corromper e caminhar na direção do Senhor, mas Noé, ele estava fazendo uma caminhada humanamente sozinho, porque todos os outros estavam corrompidos. Então, quando você tem fé em Deus, você caminha com Deus, o seu coração é justo e a sua conduta é íntegra, você consegue caminhar na contramão do mundo. E quando você caminha na contramão do mundo, você tem a benevolência e o favor de Deus sobre você. Com mais uma vez eu quero ressaltar, todos tinham se corrompido, exceto Noé. E porque Noé não se corrompeu, Deus salvou ele e a sua casa. Então, continua caminhando, sabe? Mesmo que você veja que na sua família você é o único cristão, você é o único que crê em Deus, você é o único que busca a Deus e fazer a sua vontade, e é difícil porque tem aquela pressão das pessoas querendo que você seja como elas, que você pratique o mal, que você seja corrupto. Continua caminhando com Deus. O mundo, ele pode fazer de tudo para você parar e seguir ele, mas continua caminhando com Deus, porque nada passa percebido diante de Deus. Mesmo que o mundo inteiro esteja corrompido, ele ainda vai enxergar aqueles que têm sido fiéis a ele, aqueles que têm sido, na verdade, leais, né? Porque a nossa fidelidade ela é muito vã, mas aqueles que têm o buscado de todo o coração. E ele vai fazer justiça e vai ter um olhar de graça e benevolência por aqueles que caminham com ele. Amém? Então é isso, gente. Me conta o que vocês acharam desse estudo. Compartilha aqui nos comentários o que vocês têm aprendido e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Não esquece de curtir e compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho, que aí ele te lembra também que tem vídeo novo. E é isso. Tchau, tchau!